Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto super interessante e que envolve aí a paixão, o sonho de muitos brasileiros, de muitas pessoas de forma geral, de muitas famílias. Nós vamos falar hoje da compra de um imóvel na planta, tá? E na verdade, pessoal, esse assunto ele foi motivado por eventos que aconteceram comigo recentemente, né, de oportunidades de investimento de imóveis com essa característica. Recentemente, um familiar, né, me ligou perguntando minha opinião sobre a compra de um flat, né, de um apartamento, de um quarto. Hoje fala muito dos estúdios. Se a gente pegar, por exemplo, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, ali as grandes cidades, a gente conhece muito esses investimentos. Locais litorais também, beira de praia, tem muitos condomínios ali, né, que vão construindo apartamento de um quarto, 2 quartos, normalmente para locação, tá? Numa outra oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Brasília, né, um empreendimento na venda de lotes, né, um local já um pouco mais consolidado em Brasília, e eu tive a oportunidade de ir lá conversar com o corretor, conhecer o espaço, conhecer o stand de vendas, né, conhecer um pouco sobre o terreno, como é que funcionava as condições de pagamento. E o que me impressionou foi a estrutura que foi montada, o stand que foi montado, aquela maquete maravilhosa, que você era muito bem servido com bebidas, drinks, tira-gosto, né, e de uma oferta muito boa de um negócio que era a compra de um terreno. E aos meus olhos, de fato, não era nada de barato aquela alternativa. Então é exatamente nesse escopo da compra de um imóvel, seja para investir, seja para morar, de um imóvel na planta, que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá. Primeiramente, nós vamos entender, né, como que é esse negócio, esse business, por lado do incorporador. Né? Enquanto o investidor, enquanto a pessoa que monta toda aquela operação, vamos entender um pouco do risco, do lucro, de como funciona essa operação para a pessoa que está criando todo aquele negócio, aquele terreno, aqueles empreendimentos. Como é que funciona esse negócio para ele, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos chamar primeiro aqui o primeiro aspecto, tá? Do lado que nós vamos falar aqui do incorporador. Tá? Esse aspecto 1 aqui do lado do incorporador. Então deixa eu só explicar para você qual que é mais ou menos a mentalidade de um profissional, de um investidor desse naipe, né? Como que ele vai, de repente, ganhar dinheiro com essa operação. Eu vou trazer alguns números aleatórios, tá bom? De uma forma bem resumida, para você entender como que é o business pro lado dele, tá bom? Então vem comigo, pessoal. Vamos pensar primeiro que ele investiu na parte do terreno. Então ele foi lá, esse investidor foi lá e comprou um grande terreno, né? Onde ele vai fracionar esse terreno, tá? E vai construir, pode ser ali o lote ou pode ser toda uma construção em si. Mas vamos pensar que o terreno aqui, ele teve que desembolsar 10 milhões. Tá? Além disso, pessoal, na parte de infraestrutura, né, de infra e de documentação, vamos imaginar que essa pessoa precisou desembolsar aqui mais ou menos uns 5 milhões. Reforço, os números são aleatórios, só para você entender como é que funciona essa operação do ponto de vista do investidor do lado de lá, tá bom? Vamos pensar, pessoal, outra coisa também que eu quero dar um destaque aqui, a parte de marketing. Obviamente, esse empresário sabe que ele vai precisar divulgar a venda desse terreno, a venda desse empreendimento. Então, isso é uma parte muito importante para ele. Vamos pensar que ele vai destinar aqui 2 milhões para essa parte de marketing. Além disso, ele vai ter também que pagar comissões, normalmente aqui para corretores, né, que eu também estou dando um destaque aqui, é esses dois que eu quero chamar a sua atenção. Vamos imaginar também, coloquei alguns números aleatórios ali, 3 milhões. Então, percebe, pessoal, que ao final, né, essa pessoa aqui, ele teve mais ou menos um gasto de 20 milhões para ele montar aquela estrutura e conseguir, de fato, vender ali para possíveis clientes, tá? E ao final, ele vai fazer uma venda. Vamos imaginar a venda de tudo aquilo ali e ele vai vender alguma coisa por volta de 25 milhões e ele consegue colocar 5 milhões de lucro no bolso. Lembrando, tá? Isso aqui são números aleatórios, tá? Mas só para você entender como é que a operação, como que ela é construída, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar, pessoal, no risco, né, nos pontos negativos que existe essa operação por lado do empreendedor ali, do incorporador. O primeiro risco que eu quero chamar a atenção, que é o mais claro, que é o mais óbvio, é o risco de ele não vender.
né? Então, se ele monta aquela estrutura e fica algumas unidades paradas ali, provavelmente isso cada vez mais vai diminuir a margem de lucro dele ali, tá? Se ele demora a vender, também, quando a gente coloca o custo do dinheiro no tempo, isso também vai diminuindo a margem de ganho dele. E é exatamente por isso, pessoal, que eu estou destacando aqui os pontos de marketing e de comissões. Então percebam que a estratégia de marketing e as comissões são áreas fundamentais para que de fato ele consiga rodar a sua operação dentro do tempo que ele está prevendo. Tá? Então é importante que ele tenha ali, né, essas equipes muito bem ajeitadas. E é importante entender, pessoal, que quando você chega para conversar com o corretor, tá, que ele tem um conflito de interesse, que ele está ali representando uma instituição, que o ganho dele é se ele fizer uma venda para você, ele tende muito a ser enviesado. É isso que você precisa entender. Tá? Eu não estou dizendo que ele é desonesto de forma alguma, eu estou dizendo que ele é um ótimo profissional. Só que ele vai ganhar uma comissão caso ele consiga de fato vender o negócio para você. Tá? Então perceba que o risco do empreendedor, pessoal, em tese, é não vender ou haver um descasamento de caixa, ou seja, os compromissos que ele tem, tá, eles estão muito descasados dos recebíveis que ele vai ter ao longo do tempo. Mas percebam que para ele, pessoal, normalmente ele já faz toda a estrutura do custo disso e de quanto que ele vai vender. Então, quando ele monta essa estrutura, que ele sabe exatamente quanto vai sair cada lote para ele, qual que é a margem de lucro em cima dos lotes. Tá? Então, perceba que ele tem uma visão muito clara, sem um risco muito grande, tá? Porque na pior das hipóteses ele vai ficar com algumas unidades paradas ali e vai desovar isso a um preço mais barato. Mas percebam que para ele o risco é menor. Mas vem cá, vamos falar um pouquinho agora de você, investidor. Vamos pensar nos aspectos aqui, vamos chamar de aspecto 2. Os aspectos aqui que diz respeito a você, investidor. Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, né? Vamos imaginar o seguinte, você tem ali 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 30 mil reais. Você tem uma reserva da qual você vai abrir mão. Tá? Então, o primeiro risco que eu quero te alertar aqui é você desfaz de toda a reserva que você tem, de toda a economia que você tem, de boa parte da economia que você tem, para você imobilizar dentro de um imóvel, que ainda vai dar uma maturação. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, é que você vai se descapitalizar. Tá? Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui, que é da sua descapitalização. Consequentemente, você deixa de ter aqui uma reserva de emergência. Pessoal, outro ponto que é importante, e aqui eu chamo sua atenção. Aqui é o ponto que você mais precisa de ter atenção. Perceba que o risco daquele imóvel valorizar ou não, ele é seu. O risco de um imóvel valorizar ou não, ele é seu. Sabe, gente, às vezes a gente escuta assim, o corretor falando, olha, é a tabela de pré-lançamento, é a primeira tabela, restam apenas algumas unidades. Quando ele vai te mostrar o mapa com as unidades, você vai ver que todas ali estão marcadas de uma cor diferente, como se estivessem já todas vendidas, e resta poucas unidades. Então dá aquela sensação de escassez que você precisa comprar, ou senão você vai ficar sem. Mas percebam que o risco de aquele imóvel valorizar ou não é seu. Sabe por quê, pessoal? O que vai valorizar esse imóvel? Quando você conversar com o corretor, ele fala o seguinte, a valorização é de 30%, de 20% no primeiro ano. Dificilmente ele vai falar alguma coisa diferente disso. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que esse imóvel, esse terreno, ele vai valorizar se começar de fato a ter uma procura grande para aquele tipo de imóvel. E isso, ninguém tem muito controle sobre isso. Tá? Então perceba que você se descapitaliza, e você começa a tomar um risco grande, porque você não sabe de fato se aquele imóvel vai ter uma valorização ou não. A gente sabe, qualquer problema ali, sei lá, de documentação, né, algum problema de infraestrutura dentro daquele imóvel ali, tá, vai haver uma depreciação. Por quê? Porque muitas pessoas vão querer vender o imóvel, né, a oferta ali vai aumentar a oferta, e se a demanda de fato não acompanhar ali, esses imóveis tendem a ter uma depreciação, mesmo que as pessoas falem, não, mas pô, você pode entrar com ação contra a empresa que vendeu, mas mesmo assim, você vai ter uma desvalorização muito grande. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, pessoal, diz respeito a um fator chamado inflação. O empreendedor,
Tá? O incorporador, ele sabe disso, ele sabe que a inflação é um risco. A gente sabe que o Brasil é um país que vive muitos momentos de pico ali da inflação. E o que ele faz normalmente? Esses contratos, pessoal, eles tendem a ser corrigidos por um índice de inflação. Né? Normalmente é o Índice Nacional da Construção Civil. Então perceba que esse risco dos materiais, do custo da construção, ele sai do incorporador e passa para você. Porque a sua dívida ela vai ser reajustada de acordo com aquele índice ali, né? Normalmente o INCC. Então perceba que o risco de vir um período de alta inflação, ele vai recair unicamente sobre as suas costas. É óbvio que para o incorporador, né, o dinheiro também ficará mais caro para ele. Mas boa parte desse risco vai ser suportado ali, vai ser transferido para você na condição de comprador daquela unidade. Pessoal, outro fator importante também que a gente tem que levar em consideração é um fator emocional que eu quero chamar a sua atenção. Quando a gente toma decisões assim, quando a gente compra um imóvel na planta, quando a gente compra ali aquele terreno que ainda está sendo construído, percebam que normalmente a gente faz um desembolso menor de recursos, normalmente ali uma entrada, uma parcela, vai pagando mensalmente, normalmente tem aquelas intermediárias ali semestrais ou anuais, mas nós temos a sensação de que o nosso patrimônio está crescendo, de que a gente está evoluindo, de que a gente está ficando rico. Mas perceba, pessoal, que por trás disso você carrega um risco muito alto. Então você primeiro se descapitalizou, você além disso abriu mão daquele custo de oportunidade, porque esse dinheiro poderia estar trabalhando para você, por exemplo, lá no mercado financeiro. Então perceba que você tem uma sensação de que você está crescendo patrimonialmente, mas isso muitas vezes pode não acontecer. Por quê? Porque esse bem que você está investindo, esse bem que vai ser custoso para você, em termos de custo, em termos de risco, ele pode lá na frente não se valorizar com o tempo e fazer com que você, inclusive, perca dinheiro ao longo dessa trajetória. Tá? Então vamos só relembrar, pessoal. Desse ponto de vista aqui, nós falamos muito sobre uma mentalidade mais consumidora. Tá? Então é alguém que está entrando ali e está querendo consumir, comprar um imóvel. Ao ponto que do lado do empreendedor, ali do lado do incorporador, você vai ver que tem muito um olhar de investidor. Então perceba que, eu até tenho um vídeo que a gente fala sobre isso, sobre essas visões aí de investidor e de consumidor. Né? A gente vai, qual polo desses aí você está, qual polo desse aí vai fazer de fato o seu patrimônio crescer. A gente percebe que a gente está aqui no polo consumidor, que é onde a gente não quer estar. Tá? Mas eu também quero falar sobre o ponto de vista patrimonial. Vem comigo aqui, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Eu quero falar também sobre o aspecto patrimonial. Vamos pensar aqui o terceiro aspecto. Tá? Aspecto 3. Patrimonial. Aí aqui, meus amigos, vamos pensar o seguinte. Quando a gente adquire um bem, normalmente a gente está adquirindo algum ativo ali que vai compor o nosso patrimônio. Mas a gente já viu também em aulas aqui, está disponibilizado aqui no YouTube, que muitas vezes, a gente tem ativos, são aqueles bens e direitos que colocam dinheiro no nosso bolso, e a gente tem do outro lado os passivos, tá? Então, pessoal, eu chamo sua atenção também disso, tá? Por quê? Porque se você compra um terreno para você construir uma casa maior, né, para você e sua família, percebam que você está aumentando a sua parcela de passivo dentro do seu patrimônio. Ou seja, são itens, são bens, direitos que tiram dinheiro do seu bolso. Esse não faz nosso patrimônio crescer. Agora, se você está com viés, está com um olhar de investidor, né, eu quero construir um imóvel, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um terreno que eu vou construir um imóvel, vou vender, tá? Então, de fato, você já está começando com o pé direito. O que você precisa entender é se aquela estratégia, se aquele imóvel ali é a melhor alternativa para você de verdade. Então, lembrando, pessoal, que se você está construindo para você morar, para você usufruir, vamos lembrar que a gente está falando de um passivo. Tá? Então, isso aqui normalmente tende a diminuir o nosso patrimônio. Se você está comprando para negócio, vamos pensar assim, que é para você alugar, para você construir, você de fato está comprando, você está fazendo ativos, que normalmente isso aqui faz, né, o nosso patrimônio aumentar. Então essa visão de é para morar, é para um negócio, é para fazer um giro, uma sociedade onde eu vou construir uma casa e vou vender, tá? Esse olhar a gente também tem que ter atenção, mas de fato esse olhar aqui ele vai ter um potencial de crescimento patrimonial muito maior. E o último ponto que eu quero chamar a sua atenção, pessoal, mas como que eu posso fazer, Fernando? Como que eu posso desenvolver uma estratégia para trabalhar com parte de imóveis? Deixa eu só dar um parênteses aqui, pessoal, né? Então, assim, nosso canal, aqui o nosso bate-papo, ele tem muito a ver com investimentos, crescimento patrimonial, boas decisões financeiras,
Quais as melhores decisões para que, de fato, o meu patrimônio possa crescer ao longo do tempo? Então, isso aqui tudo é o papo que a gente leva aqui. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, compartilha com os colegas, amigos, familiares, para que mais pessoas tenham acesso à educação financeira, né, e um assunto de qualidade para que, de fato, as pessoas possam tomar melhores decisões financeiras. Mas vamos lá, vamos retomar esse ponto. Até que ponto é interessante a gente investir em imóveis? Tá? E qual seria a melhor estratégia? Gente, vale a pena investir em imóveis? Essa é a reflexão que eu quero fazer com você. Vamos imaginar o seguinte, você é um empresário, você é um profissional liberal que trabalha na área de vendas, você é um investidor do mercado financeiro, você é um servidor público, você é um empresário de outra área. Percebam, pessoal, existem muitas famílias ricas que têm um patrimônio ali imobilizado, né, em imóveis e negócios que é muito grande. Então, de fato, investir em imóveis pode ser uma boa alternativa sim, tá? Então, se você tiver a oportunidade, diversifica um pouco. Invista um pouco no mercado financeiro, invista um pouquinho no mercado imobiliário, invista um pouco, quem sabe, ali no agro, se você conhece, você entende. Então, quanto mais áreas você conseguir investir, conseguir entender daquilo ali, maior seu potencial de retorno, tá? E mais diversificado fica seu patrimônio. Então, de fato, é algo interessante. O que você tem que entender é que um bom negócio de imóvel, pessoal, a gente começa na compra. Então eu preciso comprar barato, tá? Uma das dificuldades quando a gente compra um imóvel dessa monta é o seguinte, é saber se de fato aquele preço que eu estou pagando, ele é compatível com o preço de mercado ao final da obra. Após a entrega da obra, quando as pessoas começarem a morar ali, de fato aquele preço ali vai ser um preço ali na média ou um pouco acima que a média de mercado. Isso é difícil você entender e prever isso. O que eu sugiro é que você procure alternativas para comprar imóveis de leilões, né, que a gente consegue normalmente a um preço mais barato, tá? Imóveis, pessoal, que está dentro de inventário. Normalmente a gente consegue um deságio grande nesse tipo de imóvel também, mas é uma área que a gente tem que entender como que a gente vai, né, de fato, ali tomar posse desse imóvel, né? Outro, por exemplo, que a gente fala aqui é você conseguir baixar o metro quadrado, né, do seu imóvel. O que é isso, pessoal? Normalmente a gente vê ali que naquela região, imóveis com aquelas características tem um custo médio mais ou menos, vou chutar, tá bom? Algo em torno de R$1.000 o metro quadrado. E você, por algum motivo, você descobre que tem ali naquela mesma região, com aquelas mesmas características, um imóvel vendendo por algum motivo, né, ali que a gente não sabe, por 780. Você vê a documentação, você vê que está tudo correto, está tudo certinho, mas às vezes a venda que tem uma venda que é corrida, é uma venda que tem que se desenrolar rapidamente. Então, aí que você percebe que tem grandes oportunidades. Então, investir em imóvel pode ser uma boa alternativa, sim. E eu sugiro que se você tem tempo, se você gosta, se você tem experiência, que você, de fato, diversifique parte do seu patrimônio para esse segmento, tá? Sobretudo, com essa perspectiva de investidor, de gerar renda para você, né, de ganho de capital com o passar do tempo, com a valorização desse imóvel. Então, é muito importante. Então, pessoal, são esses cuidados que você precisa ter na hora, de fato, de você fechar um negócio ali na compra de imóvel, que pode fazer sentido sim, mas eu recomendo muito cuidado, muita cautela nesses imóveis que você quer comprar na planta. Por quê? Porque parece tudo lindo, parece tudo maravilhoso, parece que é um investimento que não tem como dar errado, mas que lá na frente apenas você vai saber e vai ser o único responsável pelo resultado positivo ou negativo daquele negócio, tá bom? E esse resultado muitas vezes pode pesar sobre você, sobre sua segurança, sobre sua tranquilidade, sobre sua família. Então, muita cautela, muito cuidado, isso não faz mal para ninguém, tá bom? Então, pessoal, sempre com essa visão de investidor, de procurar boas alternativas de investimento, imóveis, compre se de fato tiver abaixo do preço de mercado. Tá bom? Então, se fez sentido para você, compartilha com os colegas, amigos, familiares e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!